Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de terça-feira, dia 22 de julho de 2025, e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com o seu coração. Jeremias capítulo de número 33, versículo de número 3 diz assim: Clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Outras traduções diz: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes ou que não conheces. Glórias a Deus. Então aqui está dizendo: clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, ou coisas grandes e firmes que não sabes. Capítulo de número 33, Deus faz promessas de restauração sobre a nação de Israel. E a gente bem sabe que a nação de Israel passou por um período de 70 anos no cativeiro babilônico por conta da sua desobediência a Deus. Jeremias não é levado para o cativeiro, literalmente em Babilônia, mas posteriormente ele é levado para o Egito pelos seus conterrâneos e a maioria dos estudiosos da Bíblia Sagrada acredita que ali Jeremias ele finda o ministério e é no Egito ali também que ele morre. Pois bem, clama a mim e responder-te-ei. Meu irmão, clamar a Deus é gritar em alta voz, é gritar mesmo diante da presença de Deus. Então aqui a palavra está falando: clama a mim e responder-te-ei. Só que outras traduções falam: invoca-me e te responderei, anunciar-te coisas grandes e firmes, ou coisas grandes e ocultas que não sabes ou que não conheces. O certo é, meu irmão, que você não invocar a Deus ou clamar a Deus, Deus ele está pedindo nesse contexto para que Jeremias o busque, para que Deus possa revelar coisas que ainda Jeremias não sabe, seja sobre a nação de Israel, seja sobre a chamada dele e assim por diante. Com nós acontece da mesma forma. A oração é o combustível, que é o elo que nos liga a Deus. É como um combustível. O carro sem combustível não anda. O cristão sem oração não vai longe. Não tem como. Não tem como eu falar: eu sou cristão e eu não tenho uma vida de oração, eu não oro, eu não busco a Deus. Não tem como. Quando eu busco a Deus, quando eu clamo a Deus, quando eu recorro a Deus, quando eu invoco a Deus, ele se achega até a mim também. Ou seja, quando eu dou o meu passo de fé em busca de Deus, Deus também não me deixa à mercê. Deus também não me deixa sem resposta, muito pelo contrário. Obviamente, muitas vezes eu oro, tem situações que eu oro, peço agora, Deus não vai fazer agora, não vai me responder agora, mas ele está me ouvindo. E a oração é o método que eu tenho deixado por Deus para que eu possa então ter esse contato, essa comunicação direta com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Então, aqui o clamor, clama-me e responder-te-ei. É uma, como que eu poderia dizer? Clama-me e responder-te-ei. Deus aqui ele deixa explícito que se Jeremias buscasse a Deus, clamasse a Deus, Deus iria responder. E de igual forma é para mim e para você aqui também. É uma garantia que a Bíblia me dá, que se eu clamar, se eu buscar a Deus, ele vai me responder. Até porque Deus me levantou com um propósito. E no propósito que Deus me levantou, ele precisa se revelar para mim. Ele vai se revelando. Por quê? Porque ele é pai. Ele precisa em que sentido? É que Deus é obrigado? Obviamente que não. Mas eu digo, ele nos chama para relacionarmos com ele. Ele é nosso pai, ele nos ama. Então tem como o pai não conversar com o filho? Tem como o filho não conversar com o pai? Estando ali numa mesma casa? É difícil, né? Então Deus nos levantou para que a gente mantenha um relacionamento íntimo com ele. Ou seja,
E aí, quando a gente busca Deus, Ele se manifesta para nós. Quando a gente busca Deus, Ele nos dá sonhos espirituais, Ele vai se revelando para nós também por meio da Bíblia Sagrada, que é a sua palavra, e assim por diante. Deus, Ele não vai deixando a gente só falar, e Ele nunca nos fala nada. Muito pelo contrário, Ele nos ensina, nos exorta, nos corrige, ou seja, nos repreende, porque Ele é Pai e nos ama. Fala conosco também, fala coisas boas, entrega promessas, mostra o que tem, ou seja, é isso, muitas vezes mostra o que vai fazer. Às vezes, se amanhã ou depois Deus vai mudar você de lugar, Ele te dá um sonho, mostrando uma mudança. Às vezes Ele usa alguém para entregar uma mensagem para você, ou seja, porque Deus nos ama. E aqui então, a palavra hoje serve de estímulo. Invoca-me ou clama-me e responder-te-ei. É uma garantia que a palavra nos dá de que se eu clamar, se eu recorrer a Deus, Ele vai me responder. Ele não vai deixar eu sem resposta. Mas entenda, tem coisas que Deus responde na hora e outras coisas é só posteriormente. Mas o caminho é o clamar, buscar a Deus, invocar a Deus, manter esse relacionamento por meio da oração diante de Deus. E se a coisa está difícil para você mesmo, você está com aquela vontade de gritar, vai, grita, clama a Deus ali, grita em alta voz ali, solta a voz diante da presença de Deus, você vai se sentir melhor, o nome de Jesus vai ser glorificado sobre a sua vida. Clama mesmo, busca mesmo a face de Deus, que Ele vai te responder. Essa é uma garantia, uma certeza que a palavra de Deus me dá e que a palavra de Deus te dá. Mateus 7,7 diz o quê? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á. Pois todo que pede recebe, todo que busca encontra, e aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Ponto. Jesus falou isso para os discípulos. Então, obviamente, isso se concretiza na minha vida. Se eu bater, a porta vai abrir. Se eu buscar, Deus vai se deixar ser achado por mim. Ou seja, se eu pedir, Ele vai me dar. Mas no momento oportuno, em o nome do Senhor Jesus. Eu não posso desistir de clamar, de recorrer a Deus, de buscar a presença dEle. Até porque tudo que eu necessito está nele. Qualquer porta que precisa ser aberta na minha vida também é Ele que tem o poder de fazer. Dentro do ministério que Ele colocou sobre a minha mão, é Ele que vai fazer eu triunfar. Tudo em mim depende dEle. O meu fôlego de vida é dEle. Ou seja, então eu preciso a cada dia estar ligado na videira verdadeira que é Cristo, recorrendo a Deus, porque é Ele que vai fazer valer na minha vida tudo aquilo que Ele tem projetado. E é Ele que vai fazer valer sobre a sua vida tudo aquilo que Ele tem projetado. Então clama, meu irmão. Clama, está sofrendo, clama. Está necessitado, clama. Mas está alegre, agradeça a Deus também por meio da oração, em o nome de Jesus. E assim, meu irmão, por meio do clamor da oração, Deus Ele vai agindo na sua vida. Deus cura traumas da alma. Deus muda nossas histórias por meio da oração, em o nome de Jesus. O cristão, ele precisa estar ligado em Deus por meio da oração. Não desista de orar, não desista de clamar. Quando você faz isso e dá um passo de encontro a Deus, Ele também vem ao seu encontro. Ele traz paz, traz conforto, traz alegria, traz esperança, traz a certeza de que Ele está ouvindo. E a sua palavra nos dá a garantia que Ele vai nos responder. Então não para de clamar. Amém, meu irmão e minha irmã? Em nome de Jesus. Você precisa de Deus. Eu preciso de Deus. Tudo que nós precisamos está em Deus. Aleluia. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu me coloco diante da sua santa e poderosa presença e venho interceder pela vida do teu filho e da tua filha que chegou até esse vídeo. Eu peço que o Senhor abençoe, meu Pai, cada um deles, em nome de Jesus. Que o Senhor venha pela tua palavra dar experiências, meu Pai, para eles. Anunciar grandes coisas e ocultas ou grandes coisas e firmes que a gente não conhece. Coisas grandes e firmes ou coisas grandes e ocultas que a gente não sabe, que a gente não conhece. Mas que o Senhor tem reservado para aquele que te clamar, para aquele que clamar, para aquele que buscar, para aquele, meu Pai, que se humilhar diante da sua santa e poderosa presença. Permaneça conosco, Senhor, no decorrer desse dia. Abençoe os teus filhos de uma maneira especial. Continue suprindo suas necessidades, abrindo portas que estão fechadas na vida deles, meu Pai, e que a tua boa mão permaneça estendida sobre eles, por onde quer que eles andarem. Assim eu oro nesta hora, meu Pai, crendo na tua ação,
crendo no milagre, crendo na resposta. E desde já te agradecendo por tudo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Amanhã, se Deus permitir, eu volto por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus.